capítulo 2, versículo de número 3. O título da minha tradução está escrito assim: a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. Glórias a Deus. Amor fraternal e separação do mundo. É assim que está escrito aí na sua, né? Aleluia. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Versículo de número 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa carta de João, ela é muito rica. É João que escreveu, né, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Então, toda a carta de João, o Evangelho de João, ele é muito rico. Se o cristão não conhece o Evangelho de João, ele não conhece praticamente nada da Bíblia. Aliás, todo o Novo Testamento. Mas o Evangelho de João é muito rico. As cartas de João têm a preparação aqui para ainda mais para que nós possamos adentrar para dentro do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, uma carta que nos leva, nos dá endereço diretamente para o céu, que nos dá diretamente para a casa do Senhor, para o lugar que já nos está preparado. Então, ele diz aqui no título a observação dos mandamentos. Essa palavra nos remete a pensar bastante. Não é apenas falar eu sou cristão ou eu sou crente, como alguns gostam de falar. Eu não gosto muito de falar essa palavra crente não, porque crente até Satanás é crente. Todo aquele que crê em alguma coisa é crente, né? Ele crê que Jesus Cristo está vivo e treme, então ele é crente. Então, quando a pessoa fala eu sou crente, para mim não está falando nada. Quando você fala assim, eu sou um cristão, aí já muda a história. Mas para nós falarmos que somos cristãos, aí entra aqui na carta de João, que começa a dizer no versículo de número 3, ele diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A história começa a mudar. O fato de sermos cristãos de boca não resolve nada, não muda a história de ninguém em nada. Ele diz: se nós conhecemos e guardamos os seus mandamentos, aí nós somos cristãos. Eu já falei que cristão, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, né? Nós somos cristos pequenos, nós somos discípulos, nós somos seguidores, então nós somos pequenos cristos. E a palavra cristão nos remete a isso. E quando nós não guardamos os mandamentos, nós simplesmente estamos anulando aquela palavra que saiu da nossa boca mesmo. Eu sou cristão. Eu falo, mas eu mesmo anulo o que eu falo. O que eu falo não tem valor nenhum, porque eu mesmo estou anulando, porque não estou guardando os mandamentos, né? Aí então ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Complicado, não é?
Não é complicado isso? Eu sou cristão, mas posso viver uma vida regalada, eu posso fazer o que eu quiser, eu ando por onde eu quiser, eu ando com quem eu quiser, e está tudo certo. Eu creio em Cristo, eu creio em Cristo como o Filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo como Messias, como enviado, como meu Salvador, só que eu não ando nos mandamentos dele, só que eu não sigo os mandamentos dele. Então a Bíblia me chama de mentiroso, e nós bem sabemos quem que é o pai da mentira, né? O próprio Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo de número 44, diz que ele, Satanás, é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira, e aqueles que o fazem, cometem mentira, são filhos dele. Então nós vamos aqui que ele diz aqui no versículo de número 4: eu conheço e não guardo os seus mandamentos. É mentiroso, e nele não está a verdade. Está faltando com a verdade com quem? A princípio com ele mesmo. Se eu faço isso, a verdade está faltando em mim, comigo mesmo. Eu estou mentindo para mim mesmo. Estou tendo uma falsa ilusão que eu sou um cristão, que eu sigo a Cristo, que eu estou no caminho de Cristo porque eu creio em Cristo, mas eu não estou andando de acordo com a palavra. E se eu não estou andando de acordo com a palavra, eu estou enganando a mim mesmo, né? Então no versículo de número 5, 1 João 2,5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Olha como é que as coisas mudam. Você viu como é que mudou a história? Mudou a história na hora. Aquele que tem os mandamentos e não guarda se faz mentiroso, mas aquele que tem o mandamento e guarda, o amor de Deus está aperfeiçoado nele. Ou seja, todo esforço que nós fizermos para andar de acordo com a Bíblia, andar de acordo com os mandamentos, isso só traz benefício para a minha alma, isso só traz benefício para mim mesmo, isso só traz benefício para você mesmo, para você que está nos assistindo, só traz benefício para você. Lá no início ele fala que nós devemos, o título, que nós devemos ter amor, mas devemos ser separados do mundo. Então, se eu devo ser separado do mundo, eu não posso andar de acordo com o curso desse mundo. Eu preciso de andar de acordo com os mandamentos que nos foi deixado. Não é verdade? Então, aí Deus fala assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nela verdadeiramente, afirmativo. É uma afirmação. Verdadeiramente você é um cristão, porque você ouve as minhas palavras, guarda. Você ouve as minhas palavras e pratica. Então verdadeiramente é um cristão, né? Não há engano. E quem dá o testemunho não é o meu irmão que está do meu lado, que está dando testemunho de mim, não. Sabe quem está dando testemunho de mim? Sabe quem dá testemunho de você? É o próprio Deus. Ele está falando que o amor de Deus verdadeiramente é aperfeiçoado. Ou seja, nós conseguimos transmitir para o mundo o amor de Deus que está em nós, porque andamos de acordo com a palavra, com o que a palavra nos ensina, nos instrui, nos direciona, né? Versículo de número 6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí apertou uma volta no parafuso, né, Paulo? Aí deu uma volta, não deu? Apertou mais um pouquinho, né? Que aí agora eu tenho que meditar mesmo, como diz no título, observação. Agora eu tenho que observar mesmo, que ele está falando: aquele que diz que nele, que está nele, também deve andar como ele andou.
agora eu paro para pensar como eu estou andando, como está a minha vida. A minha vida está de acordo com a vida de Cristo? O que eu faço, será que Jesus faria? O que você faz, será que Jesus faria? É para nós meditarmos. Por isso que o título aqui do versículo 3 já começa falando que é para nós observarmos. E essa observação aí não é para mim observar a vida do meu irmão, não é para mim observar a sua vida. Ele está falando para eu observar a minha vida. Aleluia. Eu tenho que observar a minha vida, como eu estou andando, como eu estou caminhando, se eu posso falar que verdadeiramente eu sou um cristão ou se eu estou enganando a mim mesmo. A palavra é forte, forte demais. O Senhor nos traz a reflexão nessa noite sobre a vida. Então nós devemos andar e olhar, se eu estou fazendo, Jesus faria isso? O que eu estou falando, Jesus falaria isso? Não é verdade? E agora? É cada um examinando a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo lá na primeira carta de Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele nos chamando para examinar a nossa vida de novo. Porém, em outras palavras, não é? Cuidado com os caminhos por onde você está andando. Cuidado com as pessoas com quem você está andando. Cuidado com as pessoas com quem você está falando, o que você está falando, de onde você está falando, de quem você está falando. Será que Jesus faria isso? É isso que a palavra está nos falando aqui no versículo de número 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Não é fácil não. Por isso que também ele diz assim, ó, se você quiser vir até após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí é tudo um complemento, né? A palavra vai encaixando uma com a outra. Se você pega lá em Gênesis, você pega Apocalipse, você pega lá no meio da Bíblia, Jeremias, ou Ezequiel, ou qualquer um outro livro da Bíblia, dos profetas menores, dos profetas maiores, do Novo Testamento, os evangelhos, depois as cartas, todas vão se encaixando, não tem nada fora do lugar, né? Porque as coisas de Deus são todas perfeitas, tudo perfeito. Então o Senhor nos traz a palavra nessa noite para que nós possamos avaliar a nossa própria vida. Quando nós falamos assim, eu sou cristão, eu não sou crente, eu sou cristão, não é verdade? Mas como que meu irmão está me vendo? Ele me vê como cristão? Ele me vê praticando os mandamentos? Ele me vê seguindo a palavra de Deus? Ele me vê orientando as pessoas segundo a palavra de Deus? Porque ele diz, faça como Jesus fez. Será que os conselhos são conselhos de Deus? Será que as palavras que orientam são palavras de Deus? Ou são palavras mundanas? São conselhos mundanos que não levam ninguém a encontrar com o Senhor. E a nossa missão aqui é de ser igual a Jesus, ele está falando. Andar como ele andou. E ele andou aqui fazendo o quê? Resgatando vidas. Ele andou aqui salvando vidas. Ele andou aqui orando pelos enfermos, libertando os cativos. Ele andou aqui rendendo graças a Deus, louvores a Deus, adoração a Deus. Tudo o que ele fez aqui, não é verdade? Então o que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor. O que você faz tem que exaltar e glorificar o nome do Senhor. As nossas atitudes têm que ser glorificadas lá em cima, levado a glória para Deus, né?
Versículo de número 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Olha aqui, Jesus nos ensinou os mandamentos e diz que nós devemos amar o próximo. Mas não é amar o próximo só quando o próximo está próximo, não, tá? Tem que amar quando ele está longe também. Então, às vezes a pessoa fala que ama o próximo, mas só quando o próximo está próximo. Mas quando o próximo já não está próximo, está longe, aí não tem amor mais, né? Não é por aí. Ele disse: se nós falarmos que amamos, mas não amamos, não tem luz em nós, a nossa vida está em trevas. E é isso, pessoas são pessoas que gostam muito de guardar mágoa, né, varão? Pessoa que gosta de estar com o coração carregado, fazem de tudo para estar bem quando está próximo da pessoa, mas quando ela vira as costas, fala assim: eu não suporto essa pessoa. Olha aqui o que o versículo de número 9 está falando: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, não está seguindo os mandamentos, como nós lemos no versículo de número 6, né? Aquele que não anda como Jesus andou. Jesus, mesmo sabendo que eles queriam matar ele em Jerusalém, ele falou assim: eu preciso de lá, eu tenho que cumprir todos os mandamentos do meu Pai, tudo aquilo que o Senhor ordenou para ele fazer, ele precisava de fazer, ainda que estavam ali pessoas querendo matá-lo. Ele sabia que eles queriam matá-lo, né? Mas ele falou assim: eu preciso de ir. Fala para aquelas raposas lá, que importa que eu chegue em Jerusalém, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Né? Ele falou: o profeta tem que morrer lá, em Jerusalém. Então fala para aquelas raposas lá que não precisam vir atrás de mim não, que eu vou até lá. Mesmo sabendo, não deixou de amá-los. Haja visto que quando ele estava lá na cruz, ele orou por eles, falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Muitas vezes as pessoas estão te perseguindo, mas elas nem sabem o que elas estão fazendo, né? Outros estão aí te perseguindo de uma forma ou de outra, mas estão sendo simplesmente aqui, como a palavra diz, estão indo em trevas, não tem luz, não tem luz própria, estão vivendo nas trevas ainda e se intitulam cristãos, né? Aí versículo de número 10 diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há escuridão, não há trevas, porque o amor é o principal, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Posso falar em língua, relampear, sapatear, pegar fogo, entregar profecia e fazer e acontecer, se não tiver amor, não tem valor algum para Deus, não. Porque não tem amor. A pessoa chegou, vou citar de novo. A pessoa chega, conversa, ri, bate papo, dá tapinha nas costas. A hora que ela vira nas costas, a primeira coisa que fala assim: não suporto, não suporto. O que essa pessoa está fazendo? Ou então senta para descer a lenha. E aí, ao pai, observando: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós não vimos em momento algum Jesus deixando esse exemplo para nós. Em momento algum Jesus deixou esse exemplo. Por quê? Porque nele havia amor, nele não havia escândalo, como está falando no versículo de número 10. Então que nós devamos procurar. Claro que nós encontramos dificuldades, claro que nós temos problemas e mais problemas que nos remetem às vezes
a cometer deslizes, né? Mas isso não nos condena. E ele diz, se você for olhar no versículo de número, deixa eu ver se eu lembro, versículo 1 parece, deixa eu ver. Versículo 1 no capítulo de número 2 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele sabe que você não tem intenção de pecar, ele sabe que você não tem intenção de errar, mas errou. Então ele está lá à direita do Pai para interceder por mim e por você, porque ele sabe que a intenção não era aquela. Olha, eu falo para você não pecar, mas se você pecar, você tem um advogado que está junto com o Pai, que intercede por você. Diferente as coisas, né? Bem diferente do crente para o cristão. Porque a pessoa, quando é crente, ela mete o dedo na ferida. Agora o cristão não. Ele ora a Deus, fala: Senhor, me perdoa, eu não tive intenção, não queria praticar, mas acabei praticando. E o Senhor está falando assim: olha, volta aqui, meu filho desceu lá naquela terra. Você lembra que eu falei quando ele estava lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na mesma instante tinha lá também 2 ladrões com ele. Um acusou ele e o outro falou assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aleluia. Eita glória. Aí o que ele disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Jesus foi advogado dele ali naquela hora. Enquanto Jesus está julgando a minha causa, julgando a sua causa, outros estão querendo te crucificar, como fizeram com Jesus. E ele está falando lá no versículo 6 que nós devemos andar como Jesus andou. No versículo 10 que nós devemos mostrar o amor. E cadê o amor? Onde é que está o amor? O amor vai só esfriando a cada dia, como a palavra diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E está acontecendo. A cada dia você vê pessoas mais frias com as pessoas, né? Não sentem paz no coração, porque não tem paz. Jesus disse para os discípulos: quando sair e entrar numa casa, cumprimente com a paz. Porque se aquela família receber, amém, mas se não receber, ela volta para você, a paz volta para você. Mas só cumprimenta com a paz quem tem paz. Se a pessoa não tem, como ela vai cumprimentar? Você só dá aquilo que você tem, não é verdade? Se você não tem paz, como é que você vai dar paz? Às vezes você cumprimenta a pessoa com a paz, ela não responde. Deus te abençoe. Ela fala assim: abençoe você também. Ou nem fala amém, porque não tem, né? Voltando aqui para a primeira carta de João, capítulo 2, eu li o versículo de número 10, né? Vou ler de novo: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Versículo de número 11: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que coisa. A Bíblia é tão clara, ela é muito clara. Não tem como, nós lemos nos versículos anteriores, que não tem como nós falarmos que somos cristãos, que estamos em Cristo e não seguimos os mandamentos dele. Não tem como eu falar que eu sou de Cristo e não faço os caminhos que ele fez.
Não tem como eu falar que eu sou um cristão, que eu tenho Jesus Cristo na minha vida e que Ele é meu Salvador, sendo que eu tenho raiva do meu irmão, sendo que eu tenho ódio do meu irmão, eu carrego mágoa de fulano, de ciclano, que é imagem e semelhança de Deus, igual eu sou. Não tem jeito. E Ele está falando, aquele que faz isso está vivendo em trevas, ainda está em trevas. Por mais que seja um frequentador de igreja, por mais que seja um conhecedor de Bíblia, mas ainda está vivendo em trevas. Aleluia, Jesus. As trevas cegaram-lhe os olhos, é o que a palavra está nos falando aqui no versículo de número 11. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda nas trevas. Olha, ele não só está, como anda. A vida dele toda está em trevas. E tem muitos, são muitos cristãos, intitulados cristãos, que não conseguem perdoar. São muitos, mas é muita gente que vai ficar para trás, porque não consegue perdoar, não consegue abrir o coração. Olha, vamos voltar lá no versículo de número 1, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos, não é pelo pecado do irmão, nem de fulano, nem de ciclano, ou só para o meu pecado, é pelos nossos pecados. Versículo de número 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Olha aí, eu condeno a sua vida, varão. Eu aponto o dedo para você. Jesus não faz isso. Ele está falando que Ele é justo, que Ele fez propiciação do sangue dele aqui para nos resgatar. Hoje Ele é o nosso advogado, e Ele diz que é pelo pecado, pelos nossos pecados. Por que Ele fala nossos? Porque todos nós estamos sujeitos a cometer pecados. Santo, 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 só Ele, santíssimo. Não houve pecado nele, e não há pecado nele. Ele é santíssimo, Ele é Deus santíssimo. Então, quando Ele nos diz lá no versículo de número 10 que se eu tenho problema com meu irmão, se eu tenho mágoa do meu irmão, se eu desejo mal para o meu irmão, eu estou cego, minha vida está em trevas e eu ando em trevas. Eu estou desfazendo do mandamento dele, que diz que Ele fez propiciação pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo inteiro, de todo mundo. Na primeira carta, se voltar no versículo anterior aí, de capítulo 2, no penúltimo versículo do capítulo 1, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, até aqueles atos que nós fizemos injustamente. Se voltarmos para Ele com arrependimento, Ele nos perdoa. Glória a Deus. Mas é o ditado mais certo: Deus perdoa, mas o homem não. Só que cada um vai ter que acertar individualmente com Ele, não é? Não é individual? A salvação não é individual? Aí eu tenho que avaliar como Ele me chamou para avaliar no título aqui do versículo 3. Observe os mandamentos e separe do mundo. Pelo mundo você não pode perdoar. Pelo mundo você tem que acusar. Pelo mundo você faz igual lá na lei de Moisés, é olho por olho e dente por dente, não é? Mas para Jesus não é assim. Se você confessa,
e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios fala sobre isso. Então eu preciso de estar com Ele, andar com Ele, não fazer as coisas. Ele nos chama a atenção e fala: aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Então eu vou fazer as coisas, eu faço. Será que Jesus fazia isso? As minhas atitudes, elas condizem? Será que essa decisão que eu vou tomar aqui agora, será que Jesus tomaria essa da forma que eu quero tomar? Eu preciso de orar mais, eu preciso de buscar mais, eu preciso de mais direção, né? Então, no versículo de 12 diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu achei esse versículo tão forte, esse versículo de número 12. Você sabe por quê? Porque enquanto o mundo te acusa, enquanto o mundo te aponta o dedo, ele nos chama carinhosamente de filhinhos. Olha aí, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Você sabe quem que é perdoado os pecados? Somente dos filhos. Olha o que está escrito aqui: aquele que não é filho. Ah, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Não é, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Nós todos somos criaturas de Deus. Ele nos criou. Filho de Deus só tem um, que é Jesus Cristo. Ele disse: olha, porque Ele deu, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas você acabou de falar, e agora, pastor, que Ele está nos chamando de filhinhos. Aí você volta na carta de João, no capítulo 1 e no versículo de número 12, que diz assim: mas todos quantos os recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no teu nome. Glórias a Deus. Então, se você crê, você é filho. Mas se você crê que Ele é filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, mas não anda como Ele andou e não segue os mandamentos dele, como Ele está nos falando aqui na primeira carta de João e no capítulo de número 2, se faz mentiroso, já não é filho mais. E Ele está falando aqui no versículo de número 12: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome. Qual o nome? O nome de filho que você recebeu no momento que você recebeu Jesus Cristo na sua vida, no momento que você convidou Jesus Cristo para entrar em sua vida e se rendeu a Ele. Aí você foi selado, você foi marcado como filho. Seu nome foi escrito no livro da vida, mas ele pode ser riscado a qualquer momento. Então eu quero chamar a atenção para essa carta de João, no capítulo de número 2. Aí vai trazendo para nós a responsabilidade da nossa salvação, a responsabilidade para com a minha vida, para com a minha alma. O que Jesus precisava de fazer, Ele já fez. Tudo aquilo que Deus queria fazer, precisava de fazer para a salvação, já fez. Ele disse: agora eu vou para o Pai. Evangelho de João 14. Agora eu vou para junto do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. Mas ele não falou que ele vai preparar lugar. Ele está falando que lá já tem lugar, lá já está preparado, lá já está tudo pronto. Eu vou para a casa do meu Pai, e onde eu estiver, eu quero que vós estejais comigo. Mas vai estar com Ele só aqueles que guardam os mandamentos dele.
Só aqueles que andam como ele anda, como ele andou. Nós precisamos, claro, e queremos a salvação, buscamos pela salvação, mas essa noite essa palavra veio forte para nós, a palavra de correção mesmo para a igreja. Se você diz que é cristão e não anda como cristão, como Jesus andou, você está enganando a si mesmo. Vou voltar até ler o versículo, está no versículo de número 4, primeira carta de João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Enganamos a nós mesmos. E o Senhor nos chama a arrependimento nessa noite, noite de salvação, noite de arrependimento, noite de glorificarmos o nome do Senhor. O próprio Jesus, tudo que ele fazia, Pai, entregava para o Pai, a vida dele era do Pai. Então o Senhor nos chama ao arrependimento nessa noite, porque ele não quer perder nenhum daqueles que Deus entregou a ele, aquele que ele derramou sangue. Ele disse no versículo de número 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Se o mundo quiser, se eu quiser, se você quiser, você tem o direito de escolha. Eu tenho o direito de escolha. Eu quero, Pai, então eu vou procurar mudar de vida, eu vou procurar ler mais a palavra, eu vou procurar mais seguir os mandamentos, eu vou procurar tirar toda a mágoa, todo o rancor, perdoar, ainda que eu tenha sido massacrado, eu tenho que perdoar. Pai, eu perdoo. Mas não é só falar de boca para fora, não. Eu perdoo mesmo, né? Não é dar um tapinha nas costas, dar um sorriso, e a hora que a pessoa sair, eu falo assim, oh, misericórdia, Deus, só Deus na causa, só Jesus na causa, né? É assim que o pessoal fala, né? Deus te ama. A propiciação ali na cruz foi pelo meu pecado e pelo seu também. Então ele disse nossos pecados. Ele não diz pelo pecado do pastor Wilson, do Wilson. Ele diz nossos pecados. Eu sei que não é para você pecar, mas se você pecar, nós temos um advogado junto com o Pai, que busca, intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, que fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando na sua vida, que o Espírito Santo continue trazendo esclarecimento da palavra de Deus e trazendo esclarecimento para você, para no momento que você estiver a sós, você possa meditar mais